E fala também sobre as contas do São Paulo. Quanto é que o tricolor arrecadou e gastou nos 5 primeiros meses de 2026? Para completar, o São Paulo faz mutirão para tentar pagar seu transfer ban e inscrever 2 atletas. Tem novidade no São Paulo, Júlio Casares renunciando ao cargo de conselheiro e deixando também o quadro de sócios do clube. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pede para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora falar sobre o São Paulo, quanto é que o tricolor já gastou e faturou depois de 5 meses dessa temporada. Os números foram extraídos do balancete oficial do São Paulo, divulgado aos conselheiros. Pois bem, São Paulo tinha previsto uma receita para os 5 primeiros meses do ano de 315 milhões de reais. A arrecadação foi de 308 milhões de reais, ou seja, faltaram 7 milhões. O São Paulo ficou próximo daquilo que havia projetado de arrecadação. O problema é que se não conseguiu bater a meta de arrecadação, o São Paulo gastou mais do que aquilo que previa. A previsão era de 365 milhões de gastos e o São Paulo gastou 374 milhões de reais. Diante desse cenário, gastando 9 milhões de reais a mais do que havia projetado, São Paulo fechou os 5 primeiros meses do ano, de janeiro a maio, com um déficit de 65 milhões de reais. Importante registrar que os números de junho e julho serão ainda piores, especialmente pela falta de jogos por conta da Copa do Mundo. A tendência é de um prejuízo no primeiro semestre próximo a 100 milhões de reais. A dívida do São Paulo também tem crescido de forma vertiginosa. Ela era de 858 milhões de reais na virada do ano e já batia 954 milhões no fim do mês de maio. De 0 a 10, que nota você dá para Arry Macis, o presidente do São Paulo? E se fosse conselheiro do clube, aceitaria, toparia, votaria no Macis para uma próxima eleição? Vale a lembrança de que a votação para a eleição do próximo presidente acontece no fim desse ano. Quando é que o São Paulo pagará o transfer ban que impede a inscrição de Domingos Duarte e Iago Borducci? Antes de gravar esse vídeo, fiz essa pergunta para 3 fontes diferentes do tricolor e ninguém foi capaz de precisar uma data. A verdade é que o São Paulo precisa de mais de 6 milhões de reais para a quitação da primeira parcela da compra do Marcos Antônio junto à Lazio. Essa dívida venceu no início do ano, não foi paga, a Lazio recorreu à FIFA, que conseguiu a condenação do São Paulo. Somente depois de quitar esse problema é que o São Paulo vai estar liberado para voltar a inscrever atletas. Há enorme dificuldade financeira. O São Paulo tem atrasado com frequência, salários em carteira, poucos dias, direitos de imagem por mais de um mês, luvas e comissão técnica, muitos meses. E diante desse cenário, para conseguir a quitação desse transfer ban, o presidente Arry Macis e o departamento financeiro trabalham com a antecipação de receitas. Uma das possibilidades seria pegar os 50% da Live Nation que não foram adiantados pelo Júlio Casares. Live Nation é a empresa parceira do São Paulo na realização dos shows. O Arry Macis também não descarta antecipar parte da verba que vai ter direito por conta do acordo com a Ticketmaster. Fui o primeiro a contar para vocês que na quinta-feira da semana passada já existiu, a partir daquela quinta-feira passou a existir um acordo entre as partes. Falta, é bem verdade, a aprovação do Conselho Deliberativo. O São Paulo vive uma crise financeira tão grande que fechou os 5 primeiros meses desse ano com um prejuízo de 65 milhões de reais. Gomes é o primeiro a mandar mensagem, boa noite. Vi no site do GE ontem que a troca do Newton com o Ferrares não foi pau a pau. Vai ficar uma dívida de 3 milhões para o Botafogo pagar para o São Paulo. Confere com a diretoria, por favor. Jean, ótima oportunidade que você me dá de fazer contato pela primeira vez com um dos novos dirigentes do São Paulo. São Paulo tem hoje a condução do futebol. O presidente é o Arry Macis, o futebol é tocado pelo Rafinha em parceria com o Felipe, que é um advogado que cuidava da parte jurídica do São Paulo. Deixa eu mandar mensagem para ele pela primeira vez. Boa noite. Me chamo Jorge Nicola. Sou jornalista esportivo. Tudo bem por aí? Deixa eu salvar o nome dele aqui, até para que ele possa também ter o meu número aqui, né? E aí, conforme aparecer essa resposta, a gente
conversa, a gente manda mensagem aqui. Vamos tentar descobrir essa parada para vocês. Adicionar. Espera aí. Agora sim. Beleza. Do Fernando Não, do Fernando não. Foi do Jean Gomes, dizendo que saiu uma matéria no GE, dando conta de que o São Paulo vai ter direito a 3 milhões de reais a receber pela troca de Ferrarese por Newton, tá? Troca sem custos para ambos. Então, Newton vai em definitivo para o São Paulo, Ferrarese vai em definitivo para o Botafogo, e os clubes não terão dívida nenhuma a partir daí. Muito obrigado. Então, tá respondido aqui a primeira, tá? A pessoa do Palmeiras também já está respondendo por aqui. Vamos ver se a gente consegue trazer também essa novidade. Juscelino Patrício, Nicola, seu time está na crise, chama o Flamengo, meu Deus. Pois é, Juscelino, São Paulo muito complicado, né? Depois de uma derrota em casa, lá em Bragança para o Atlético Paranaense, consegue um empate super importante no Maracanã. Aí depois do Internacional, uma sequência horrorosa de resultados. Cara, o Inter jogou bem contra o Flamengo, tá? 1-1 nem representou o que foi o jogo. O Flamengo até melhora no final, chega ao gol do empate, até tem outras oportunidades, mas o Internacional fez bom jogo contra o Flamengo ontem. Para quem está chegando agora, no começo da live a gente esclareceu, alguém perguntou se é verdade que o São Paulo teria direito a um crédito de 3 milhões de reais por conta da troca entre Ferrarese e Newton. Uma pessoa de São Paulo garantiu que não. A troca é sem grana. Tá bom, Roberto Tricolor. Complementando, sabe o que é engraçado? Nos tempos em que o São Paulo tinha atacantes mais ou menos, era Luizio, França, Luiz Fabiano e Kaká. Agora é Caleri e esse tal André. Que fase que nós estamos, hein? Ah, mas o Kaká, ser mais ou menos, você forçou também, hein? Luiz Fabiano era um baita centroavante, França também. O Aloysio até dá para concordar que não é, mas também não era mais ou menos, né? O Jailton Barros, boa noite, Nicola, paguei um superchat, mas não foi. Eita, Jailton, quando que foi isso? Hoje? Quando que aconteceu? Me explica, se foi outro dia eu vou buscar, tá bom? O Bernardo Legal está perguntando se a gente tem informações sobre o São Paulo. Bernardo, deixa eu explicar sobre o Transferban. São Paulo tem hoje um Transferban contra si, 1 milhão e 100 mil euros, enfim, mais ou menos 6 milhões e meio de reais, tá? Não há uma previsão para a quitação desse Transferban. Eu perguntei para 3 pessoas antes de gravar esse vídeo como é que estava essa história, e o que as pessoas disseram é que, cara, estão tentando antecipar dinheiro com a Ticketmaster, com a Live Nation, estão tentando buscar alternativas, até agora nada. Informação importante no São Paulo, Júlio Casares renunciou ao cargo de conselheiro deliberativo e pediu seu desligamento do quadro de sócios. Tudo isso na véspera de um julgamento na Comissão de Ética do São Paulo que poderia determinar a sua expulsão. Perguntei ao Júlio Casares por que ele tomou essa decisão. O Júlio fugiu do São Paulo para não ser expulso. Abre aspas para o ex-presidente, eu estava há 20 dias requisitando documentos que estão no São Paulo e cercearam minha defesa. Aí, ou eu entraria na justiça contra o São Paulo, ou participaria de um tribunal sem poder me defender. Tomei a decisão de sair depois de cumprir a minha missão. Tenho 65 anos, fui presidente por 5, estive em 5 decisões com 3 conquistas. Nunca vi uma perseguição tão grande. Como expulsaram todo mundo, não vou participar dessa farsa. Queria saber a sua opinião sobre o que pensou o Júlio e essa decisão de deixar o clube às vésperas do julgamento. No São Paulo, há quem garanta que há um artigo que permite ao São Paulo seguir com o julgamento, mesmo em casos de saída, como a do Júlio Casares. Esse artigo teria sido criado para evitar que alguém, temendo ser punido, peça para ir embora. E a tendência é que o Júlio Casares acabe por ser expulso, mesmo tendo pedido para deixar o quadro social. Nessa sexta-feira, importante lembrar que o São Paulo pretende anunciar a renovação do contrato de Jonathan Caleri. Há enorme expectativa, porque as partes se aproximaram, a pedida do Caleri baixou, a oferta do São Paulo subiu e tudo se encaminha para a extensão do contrato.